Danilo, é mais um bônus para vocês, tá? É uma aula complementar, porque a carga de vocês do ensino médio, só as aulas normais, elas não são suficientes para preencher a grade do MEC. O MEC exige que no ensino médio vocês tenham aulas que complementares, né? Aulas que complementem a carga horária normal de vocês com as matérias básicas, tá? E atualidades Tá, é uma delas, tá bom? Vamos tá lá. bom. Pessoal, então, seguindo indústria cultural, né? A gente pode pegar pela palavra indústria cultural. Como que esse conceito aparece nas provas? Primeiro, entrando aqui no que seria a indústria cultural, gente. É um termo, né, criado, conceituado, pessoal, pela escola de Frankfurt, né? A nova escola de Frankfurt, que é a escola que surge com filósofos que vão analisar a sociedade do consumo, onde nós vivemos, após as primeiras guerras e a Guerra Fria. Ou seja, né, literalmente como que a indústria vai trabalhar a questão da cultura. E se vocês, né, tem filosofia, tem geografia, também tem história, sabe que cultura, né, é tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos no nosso dia a dia, falamos, né, ouvimos, cantamos, dançamos, produzimos, assistimos, né, é tudo que nos cerca, ou Tudo que seja, né, nós cultuamos, não é? cultuamos, pode ser, exatamente, né? Vem de tradição, né? Comportamento, hábito, né? Então, como que é a cultura, portanto, aqui difundida pela indústria, né? Então, é literalmente, vocês podem perceber que é literalmente, ó, o ser humaninho entra aqui, passa pela engrenagem, né? E sai nos formatos adequados aqui que a indústria quer. A gente já tem uma ótima análise, né? Ilustrada do que vai se tratar esse assunto. Pessoal, os dois principais teóricos aqui da indústria cultural são Theodor Adorno e Max Horkheimer, né? Aparecem bastante, principalmente em provas específicas, certo? Bem, isso aqui fez sozinho, esse troço aqui? Bom, enfim. Bom, vamos lá então. Então, para referir-se à capacidade da economia capitalista de produzir bens culturais como mercadoria. Gente, vocês estão desenhando, parem de desenhar. Eu não tô desenhando, professor. Oxi, tem alguém desenhando aí. Não, Zé, não mexe no negócio não, cara. Por que vocês conseguem mexer na tela? Não tô entendendo isso. Bom, vou Foi sem seguir. querer, não sei também. Bom, gente, seguindo. Tá. Então, pessoal, esses dois filósofos, eles vão criar o conceito, né, a partir, então, da capacidade da indústria de produzir bens de consumo voltados, então, para certas ideologias. Ou seja, pessoal, a indústria aqui, ela vai produzir, né, bens padronizados de consumo, né? O que seriam bens padronizados de consumo? Significa, então, que vocês apenas vão consumir, né? Só que o produto em si vai ter a ideia de formar na cabeça de vocês comportamentos e ideias padronizadas, ou seja, né, que tem o intuito de fazer com que vocês concordem ou discordem sobre determinado assunto, ou até que cultuem determinado programa, determinada música, determinado filme, determinada, né, roupa, e por aí vai, certo? Então, é uma padronização, tá? É uma padronização, portanto, da cultura. A gente pode fazer o link, quem teve aula comigo de globalização pode fazer o link, né, da ideia do mundo globalizado, né, de culturas que, por mais que sejam diferentes, né, que tem a função ali de se impor sobre as outras para você padronizar e deixar todos ali com a mesma ideia, com a mesma cultura, certo? Tá? Vamos lá. Outros dois teóricos que cabem na discussão, pessoal, são o Walter Benjamin, né, um ex-refugiado judeu, né, que nasceu na Alemanha e se refugia nos Estados Unidos, e o Herbert Marcuse, certo? Ambos aí são também da escola frankfurtiana, tá? A escola de Frankfurt aparece bastante nas provas, tá? Qual que seria, então, o contexto histórico aqui, pessoal, do que eles vão chamar de indústria cultural? Fala, Zé. Você ergueu a mão, que eu vi aqui? Não? Tranquilo? Não, eu bati palma, tô batendo palma. Ah, tá, entendi. Vamos lá.
Tá, pessoal, são as primeiras décadas do século XX. Qual que será, então, o intuito aqui dessa indústria após, né, no começo do século XX? Gente, século XX, vocês têm que lembrar que a gente está saindo da Segunda Guerra Mundial, né? Está no meio da Guerra Fria, já acabando a Guerra Fria. E nesse sentido, gente, todos os países, a maioria deles estão quebrados, né? Estão estão com a economia fraca, certo? E as pessoas estão desoladas. Por que desoladas, professor? Porque o século XX é como se quebrasse o gelo, né? É como se você criasse uma ideia de mundo, pessoal, né? De que o homem ele era capaz de se desenvolver cada vez mais e que a ciência levaria ao progresso, né? Então você tem no século XIX ali a segunda fase da Revolução Industrial, já indo para a terceira, você tem as academias científicas, a gente está vindo pós-iluminismo, né? Nós temos o surgimento, por exemplo, da máquina a vapor, né? O trem, a ideia de transporte, né? muito sendo colocada como um grande avanço, as pessoas agora conseguem se transportar muito mais rápido do que antes, né? Através do trem. O capitalismo se acelerando cada vez mais. Nós temos os cafés de Paris, né, os teatros. Então, a ideia de mundo aqui para o homem, pessoal, como se ele fosse capaz de tudo para se desenvolver e que a ciência só nos levaria ao progresso, e ao desenvolvimento pleno da sociedade. Então, cria-se, então, esse mosaico, né, esse mosaico lindo na cabeça do homem aqui do século XX, e vem a Primeira e a Segunda Guerra e acaba com essa ideia, né? Por quê? Porque a Primeira e a Segunda Guerra a gente tem o quê? Destruição em massa, né? O homem usando a força, a inteligência, a ciência para destruir o próprio homem, né? Acabar com o próprio homem, caçando a si mesmo, né? Nós temos então o desmoronamento aqui das sociedades em todos os sentidos, né? Em termos ideológicos, culturais e por aí vai, né? Então agora o homem ele simplesmente acabou com aquela ilusão. Então sabe aquele paraíso, né? Lindo que ele imaginava após a Revolução Industrial durante o século XX, de que ele, né? Na plena razão e na plena ciência ele só seria conduzido ao progresso. Essa ideia é como se a segunda e a Primeira Guerra Mundial viessem e tacassem uma pedra nesse vidro, né, que formava o paraíso, né, na cabeça dele. Então isso vai quebrar, isso vai fazer com que o ser humano agora ele volte o olhar para o mundo e fale, não é bem assim que as coisas funcionam, né? O homem não é tão pleno e tão desenvolvido assim, a ciência não vai ser levada apenas com o objetivo de levar o progresso e de fazer o bem, né? Justamente pelo contrário, a gente tem o Santos Dumont, por exemplo, que se mata após ver a sua invenção, né, criada o avião, sendo usada para jogar bombas em muitas pessoas. Ele se matou em virtude disso. Então, aqui a indústria cultural vem desse momento em que o homem está, né? Ele está iludido. E ele precisa, né, segundo aqui os teóricos então da escola de Frankfurt, ele precisa de alguma coisa para ele poder alimentar a cabeça dele com algo, senão ele vai ficar depressivo, vai olhar para o mundo e falar, meu Deus, nós somos uma porcaria, né? Então, o que vai acontecer? Então, a indústria que vai ter a função de criar para o homem necessidades e respostas para que ele se sinta bem, se sinta acalentado, feliz, né? Ele, portanto, busque respostas para a existência dele nas coisas, né? Nos produtos, né? Nos programas, nos filmes, nos bens industriais que são produzidos aí pela indústria, tá? Então, vai tirar aqui a indústria cultural vai ter essa função, né, pessoal? Então, tudo que permeia o homem, tudo que vai distraí-lo, vai ser usado, portanto, para ser transformado em objeto de consumo, tá? Então, tudo vai ser produzido em larga escala. O processo, pessoal, ele continua, só que agora valorizando, né, recursos humanos e naturais, principalmente bens materiais e elementos simbólicos, né? Então, os símbolos das indústrias, o símbolo das ideologias, sabe quando você bate o olho, né, ou ouve uma musiquinha na sua cabeça, né, que faz você já lembrar da marca ou lembrar de determinado produto, né? Vão ser esses elementos simbólicos que vão, né, ter a função de entrar na cabeça do homem para que ele se distraia e não pense em tudo que aconteceu, né? É basicamente essa ideia aqui, então, o conceito que eles formulam para a indústria
cultural, né? A gente vai ter a redefinição da arte, a apropriação e redefinição da arte. Olha o Romero Brito aqui aparecendo, né? Surge no final do século XX. A gente percebe aqui, quem nunca viu caneca, né? Caneca, roupa, quadrinho, né? Ursinho de pelúcia, desenho, camiseta, com os símbolos aqui do Romero Brito, né? A ideia de um mosaico feliz, né? Você não vê aqui, né? Aqui na apropriação da arte pelo Romero Brito e abordando assuntos como morte, como catástrofe, como doenças, pandemias, que foi a realidade que o ser humano, né, se deparou após aí o fim das duas grandes guerras, né? Alguém quer falar algo? Vou ver que alguém desmutou. Professor, Diga lá, Danilo. então a indústria cultural pode ser com qualquer instrumento? Qualquer instrumento em que você observe a valorização disso aqui, ó, de recursos humanos e naturais, a valorização do próprio instrumento em si e que também pode carregar elementos simbólicos, né? Se eu te pegar só uma borracha sem marca nenhuma e entregar para você, vai lá. Não necessariamente que isso é um produto da indústria cultural. Agora, as borrachas de hoje, elas vêm com o negócio da Disney, a Princesa, o Never Never, né? O Naruto. Isso aí já começa a ser um bem, um instrumento da indústria cultural, segundo aqui os filósofos da Escola de Frankfurt. Sacou a diferença ou não? Tranquilão? Tranquilo. Entenderam, pessoal? Tranquilão? Podemos seguir? Maravilha. Vamos lá. Gente, então, baseado na sociedade de consumo, a padronização do consumo, né? Mais a arte. Então, tudo que o homem usa para se distrair vai ser usado agora a favor da indústria, né? Então, sociedade de consumo, ou seja, consumo em larga escala, aliada à arte, igual à indústria cultural. É basicamente isso. Você tem pessoas que vão consumir, você tem arte para produzir, então produz uma arte que seja de massa, né? Quem aqui não gosta de Anitta, né? Não gosta de várias músicas de artistas que são quase que como é que eu posso explicar? São quase que uma unanimidade com relação aos gostos, né? Passam bastante, o pessoal ouve bastante, principalmente nas rádios, né? Nas rádios mais comuns aí. Então, essa ideia é de você, aqui na época que foi feito, né? O cara usou latino, né? Mas, assim, são vários elementos que você percebe que são colocados para que todo mundo tenha a mesma opinião, tenha o mesmo gosto, né? Que todo mundo goste, né? Que não tenha muita reflexão, apenas valorize, né, a arte pela arte em si, né? Tirando qualquer elemento de crítica reflexiva ou de qualquer coisa ruim que a sociedade possa ter, porque o homem precisa se distrair, precisa ter algo a que se prender, né, para que ele não caia na desilusão do pós-guerra, beleza? Tá? E aí, como resultados, então, da indústria cultural, nós temos diversos setores que vão agir dentro dessa ideia. Cinema, música, a televisão, a rádio, tudo, né? Todos esses artifícios, todos esses meios de comunicação, as mídias, vão estar a favor, né, dessa padronização da arte, né? Beleza? Consequências que vão ser trazidas então, pessoal. A cultura erudita perde o rigor, né? Então você vai criticar, cara, mas calma aí, né? Não é bem assim que fala, como que não é? A arte é arte, pô, você tem que aproveitar, você tem que curtir, para de ficar preso a paradigmas, ali a rigorosidades técnicas, a críticas, não, deixa produzir, vai soltando tudo que dá na telha, né? Se a galera tá gostando, solta mais, porque é isso que a galera quer, né? E a cultura popular perde, portanto, a espontaneidade, certo? Né? Então, espontaneidade significa que perde a originalidade, né? Muito bem. Uniformização, ou seja, todos iguais, né? Do sujeito e manipulação da sua autonomia, né? Então, pessoas que vestem as mesmas roupas, usam os mesmos sapatos, ouvem as mesmas músicas, assistem aos mesmos filmes, né? Quem aqui, uma vez eu fui, eu não sei aonde é ótimo, não sei onde eu fui, pessoal, que eu não sei se foi uma sala que eu entrei, mas assim, eu acho que 80 ou 90% dos alunos estavam utilizando o mesmo tênis. Não estou falando que estavam todos os alunos com o mesmo tênis dentro do mesmo pé, dentro do mesmo tênis, né? Pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que estavam todos com o mesmo modelo de tênis, né? Iguaizinhos, o mesmo modelo. Quem aqui já se deparou
com situações semelhantes, né? E isso resulta, então, né, da produção da indústria cultural, né? Do culto, da valorização dos elementos simbólicos, dos produtos, dos bens materiais. Porque você tem aquele tênis, você está na moda, porque assim, tá todo mundo consumindo ele. Como está todo mundo consumindo, ele começa a faltar. E é justamente por faltar que ele começa a ser valorizado. Então cria-se um culto àquele produto, porque ele é procurado e está todo mundo querendo. E você quer também. É essa a ideia. Sacaram? Belezinha? Né? E esse movimento por parte da indústria cultural resulta na alienação e despolitização, né? Ou seja, o cidadão alienado não vai fazer a crítica sobre, ele só aceita, né? Aquilo contempla, contempla ele, né? Aquilo completa, é preencher o vazio da existência dele com coisas, né? Quem aqui já não deve ter visto o filme, ou ouvido até algum parente próximo falar, amigo falar, vai fazer umas comprinhas que passa, né? Vai comprar algumas coisas, vai consumir, que já essa tristeza passa, né? Não é nada como fazer umas comprinhas para desestressar. Quem aqui, né, não ouviu algo parecido ou coisas na mesma proporção, né? Então, sair desta lógica o torna um outsider. Gente, esse elemento aqui, só para quem realmente, né, gosta de estudar e se aprofundar, mas esse termo aqui ele pode também aparecer em provas, porque outsider, se a gente for dividir a palavra, né? Out, sair, sider, sai pelos lados. Ou seja, ele está à margem do que todo mundo pensa. Então, pensa que todo mundo pensa da mesma forma aqui na linha. Ele vai para o lado, saiu para fora, né? Saiu para o lado. Outsider. Então, ele pensa diferente do que a massa pensa, né? Ele vai criticar justamente o que a massa pensa. E quando você sai, né, você sai do padrão de consumo, né, ideológico, cultural, produzido em larga escala, você se torna então um outsider, como você pensa diferente, né? Você não faz parte do senso comum. E esses caras aqui da indústria de Frankfurt, né, principalmente no momento em que estão todos valorizando o capitalismo como uma forma, né, de reerguer ali o ânimo do homem perante o mundo, né, produzindo bastante coisa, bastante filme, bastante música, para que o homem consiga voltar, né, a ter a crença em si mesmo, de que o mundo não é ruim assim, de que ele não fez tanto mal, né, aquela, né, se reconstituir da sua ilusão trazida pelas mortes, pelas doenças, pelas pandemias das duas guerras. Então, quando a gente tem esse momento, os filósofos que pensam e criticam justamente essa produção que visa, né, deixar o homem bem de novo, através de bens materiais padronizados, aí a gente tem, nós temos pensadores outsiders, porque eles pensaram contra a maioria da sociedade da sua época, tá? Gente, tá difícil? O que vocês estão achando? Eu tô seguindo, ninguém tem dúvida, eu tô seguindo. Cara, é um conteúdo bem gostoso, na realidade, de aprender. Obrigado, o Zé. O pessoal tá aí, apenas só temos 4. Tá, vai ficar gravado a aula, tá? Vocês mandaram o link para mim lá no grupo de vocês? Mandaram para os amigos? Eu mantenho no grupo. Tá, beleza. Então, gente, embaixo, essa parte aqui, vocês vão poder fazer prova pra caramba, prova específica. Quem tem sociologia, filosofia, história, como específica, ou mesmo nas provas objetivas. Gente, eu tenho certeza, porque cai todo ano, principalmente na UEL. Tá? Então, esse conteúdo, além de ser muito gostoso, ele é muito importante, né? Terceiro item, pessoal, arte sem magia, né? Mas pelo menos saiu dos palácios. O que ele quer dizer com isso? Quem lembra do meme aqui? Você prefere esses R$500 ou uma fotografia do Raça Negra? Quando ele faz aqui, então, o teste com o menino, sei. né? Vocês conhecem esse meme, né? A banda que ele sempre gostou, ele acha legal pra caramba, que vem desde lá de trás, ele abdica do que ele gosta realmente por R$500, né? Por R$500, né? Ele prefere a fotografia ou R$500. E é usado esse desejo do menino até como uma forma de entretenimento, né? A favor, então, das massas. Quem assistiu esse programa aqui, acho que era o Silvio Santos, né? A maioria assiste esse programa, ou assiste, não sei. Então percebam aqui como que é utilizada a arte, a cultura a favor justamente do telespectador, a favor justamente, né, de tomar a atenção, de alienar de alienar aqui uma grande massa,
né? Uma padronização de programas como esse. Você tem vários outros programas, né? Frutos aí que podem ser chamados de frutos da indústria cultural. Luciano Huck, Faustão, e por aí vai, né? Que tem a função de entreter mesmo, entregar sempre o mesmo conteúdo. A maioria das pessoas que assistem Faustão, não estou falando que é impossível filosoficamente conhecer todo mundo que assiste Faustão, né? Tecnicamente é impossível, mas eu convido vocês a pensarem se a maioria não, às vezes pensa da mesma forma, se não é o mesmo público, né? Será que é um público bem diversificado ou é meio que o mesmo público, né? Convido vocês a refletir sobre isso, porque o papel da indústria cultural é focada para um público geralmente, né? Para atender um público e prender esse público, né? Padronizar, portanto, a ideia e padronizar o consumo desse público, né? Consumir sempre a mesma coisa daquele determinado setor, né? Então vamos lá. Na era da indústria, Padronizar aquela comunidade. isso. Ou padronizar aquela comunidade. Exatamente, padronizar o consumo, né? Na era da indústria cultural, o indivíduo já não decide autonomamente, né? O conflito entre impulsos e consciência se resolve com a adesão acrítica aos valores impostos, ou seja, a crítica, sem reflexão, né? Ele só aceita. O que antes os filósofos chamavam de vida foi reduzido à esfera do privado e logo do puro e simples consumo, que já não é mais do que um apêndice do processo material de produção econômica, ou seja, né, é só uma ramificação, sem autonomia e substâncias próprias, né? O ser humano está nas mãos de uma sociedade que lhe manipula e ilude. O consumidor não é soberano, como a indústria cultural deseja fazê-lo crer. Não é sujeito e sim o seu objeto, né? A questão da manipulação de notícias pela TV, pelos jornais. Nós temos até, pessoal, páginas, né, que se dedicam fielmente à produção de fake news, né, para que justamente você tenha a confirmação de teorias mirabolantes que as pessoas já têm na cabeça delas. E quando vem esses meios, vem essas notícias e alimentam elas ainda mais, né, com essas fake news, você dá e fala, nossa, eu realmente estou certo, olha como eu penso autonomamente, olha como eu sou crítico, olha como eu sou bom, né? Eu enxergo além das coisas, olha como eu sou, né? Como eu sou autônomo no meu pensamento, como eu sou inteligente. Mas, na verdade, você só está sendo alimentado por aquilo que você acredita. E a indústria cultural vai pegar isso que você quer ver, que você já quer ter confirmação, e vai te alimentar mais com aquilo. Ou seja, você não é o sujeito da sua teoria, você é só o objeto, porque você está recebendo, está sendo manipulado, né? Por essa notícia, pelas notícias que eles são sempre, né, colocadas aí à sua frente durante o seu dia a dia, que você assiste, que você ouve, né? Vamos lá. Alguém tem? Fala, Danilo, o que você vai falar? Ilute é o que, professor? Oi, Danilo, perdão, eu não compreendi o que você falou, você pode repetir, meu querido? Ilute é o que, professor? Ilute? É, que tá escrito em cima. Aonde? Essa, ilute. Iludir, né? Ilude, ou seja, iludir. Como é que eu posso explicar iludir? É o fazer você acreditar numa realidade que não existe, né? Vamos usar uma bem simples. Tipo, A menina fala que gosta de você, mas não gosta. Você está iludido, né? Seu time de futebol é uma porcaria, mas você acha que ele é bom. Você está iludido, né? São coisas desse sentido. Você acha que ditadura militar é boa, mas ela não é. Você está iludido, né? Iludir é enganar, tá? Beleza? Tranquilão? Sacou? Beleza. Alguém aí quer falar mais algo? Não? Tranks? Muito bem. Tá. O mercado... Quem tá falando comigo? Eu. José, fala, Zé. Então, essa ideia de você ser o sujeito, no caso, você não ser autônomo dentro da sociedade e ela implantar as coisas que ela quer que você faça, isso é muito real. E a gente vive isso no nosso dia a dia, isso é tão comum que virou padrão. Eu acho que é, tipo assim, mirabolante pensar na ideia de que, nossa, eu tô literalmente sendo controlado 100% do meu tempo, porque eu literalmente estou seguindo todos os padrões que eles pedem, eu literalmente trabalho todo dia para poder ganhar o dinheiro que eles
tipo, acham que eu sou soberano, sabe? Que eu tô controlando para depois pagar minhas contas, para depois pagar tal coisa. Uhum. Tipo, essa ideia é muito depressiva. Tipo, ela... Tipo assim, se toda a sociedade, o senso comum em massa, tipo, vê-se dessa maneira, tipo, eu ia pensar que talvez seria um caos, ou não, sabe? Tipo, eu não sei. Eu fico pensando nisso. Porque, sei lá, você sabe que, quando você para pra pensar que isso é, que você está sendo controlado, manipulado de certo modo, sabe? Eles não estão te forçando a nada. Mas você se sente obrigado, de certa forma, a fazer aquilo, sabe? Tipo, Uhum. eu não sou obrigado a pagar minhas contas, mas eu devo pagar elas, entendeu? Tipo, Sim. eu posso não pagar, mas eu vou ser preso se eu não pagar. Então, eu tenho que pagar minhas contas e eu tenho que continuar gerando esse dinheiro e Para o ficar rodando esse sistema dinheiro. funcionar, né? Para a engrenagem funcionar. Por isso que é uma indústria, né? Porque se você não consome, ela deixa de ter capital para produzir. Se ela não produz, né? Não vai ter nada para consumir. Ao passo também que a indústria ela é responsável também por empregar as pessoas. Então perceba como é uma engrenagem, é uma relação de dependência que há, né, descontrolada no sistema capitalista. Não tô falando de ideologia, eu tô falando da análise em si dos frankfurtianos sobre a indústria cultural, né? E ela funciona através do sistema político-econômico capitalista. Tá? Então percebam o seguinte: é uma relação de ciclos. Né? Então vamos lá, você acorda de manhã, trabalha, recebe seu salário, precisa pagar sua conta. Ao mesmo tempo, o que vai acontecer é o seguinte: para você pagar a conta, você precisa utilizar o serviço, né, do banco ali. Para você sacar, você precisa do cartão. Então você já tem que baixar o aplicativo, né? Aí você baixa o aplicativo, tem lá as propagandas, né? Aí as propagandas, o próprio aplicativo do Oferece banco uma coisa para você. funciona porque você tem propagandas no aplicativo. E assim vai indo. Ou seja, gente, é uma relação de dependência muito grande. Então você vai consumir, você vai pagar, ao mesmo tempo que estou cansado, chega no final do dia, estou cansado, portanto, eu vou assistir um filme, né, na época que tinha pandemia, vou no cinema, assistir qualquer besteira para poder me distrair. Né? Então, o que vai acontecer? É literalmente, ó, criar uma ilusão, né, de que você, portanto, ali é feliz, porque Dependente livre. esse é o seu sistema. Mas eu vou falar no final, porque agora não dá tempo de abordar plenamente o conteúdo em uma aula só. Tem outros teóricos já do final, né, considerados da nova escola frankfurtiana, né, bem depois, que vai falar que, na verdade, o sujeito pode se perceber dentro desse sistema, né? Não precisa necessariamente ser um ciclo depressivo, vicioso, ele perceber e ter a consciência, né? Ter a consciência de que ele vive nesse mundo globalizado, industrializado culturalmente, e usar justamente as armas desse mundo da globalização para promover a crítica, para promover a reflexão, para promover a diversidade, porque ele está percebendo que ele faz parte desse sistema. Mas o importante é aquilo, né? É aquela frase do Matrix, fala, ó, eu sou um fantoche assim como você. A diferença é que eu enxergo as minhas cordas, né? Então veja bem, olha que frase, significa então, ele sabe então que ele é manipulado e que ele está o tempo todo tentando ser manipulado pela indústria cultural, mas nem por isso significa que ele vai deixar de viver, que ele vai parar de produzir e fazer o que ele faz. O que ele pode fazer é usar justamente as armas dessa indústria para promover a crítica, para promover a diversidade, para criticar a sua realidade. E é disso que, afinal de contas, é feito a ciência e é o que nos move, portanto, a continuar vivendo e buscando respostas, né? São novas perguntas e não só ficar aceitando o que é colocado para nós o tempo todo pela indústria, certo? Então, a ideia é daqui, mas isso eu vou falar lá no finalzinho, porque a gente está no meio da explicação, a gente termina, tem bastante slide ainda, bastante PDF. A gente ainda vai discutir mais para frente essa questão, pessoal. Muito importante, a Escola de Frankfurt, tá? Indústria cultural para provas, redação, né? Tenham isso em mente. E avisem os amiguinhos de vocês aí, temos mais 3 minutos, que essa matéria é importante para eles aparecerem na próxima aula. Vou disponibilizar as aulas da semana passada de atualidades no YouTube, vou ver o que falta e posto para vocês no Delta, tá bom? Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar, porque eu tenho mais 1 minuto aqui, né? Acaba 2h40. E aí, Você vai gente? colocar na Delta, no site? Eu vou colocar no YouTube e posto o link no Delta.
Tá? Aí vocês entrando lá no canal, na verdade tem um monte de vídeo, eu estou usando o YouTube porque é uma plataforma que não tem limite de postagem, né? Se fosse deixar no Google Drive, tava lascado. Então, com os outros colégios, eu estou fazendo a mesma coisa, né? Então, se vocês entrarem no canal, vão ter as outras aulas que eu dei para vocês aí, quem perdeu ou quem quiser reassistir. Beleza, gente? Tranquilos? Maravilha? Beleza. Gente, então é isso. Se cuidem. A gente se vê na sexta-feira. Boa semana para todo mundo. Qualquer dúvida, mandem lá para a Marina, ou podem mandar no WhatsApp ou no Insta, quem tiver, tá? E bom estudo, beleza? Beleza. Beleza. Até mais, gente. Beleza. Falou. Mas